Olá a todos, bem-vindos a mais um programa onde se fala de cidadania. Hoje não tenho o Jorge Rio Cardoso comigo, portanto, mas estarei bem acompanhada com a Margarida Mesquita, uma professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, com uma tese de doutoramento na área da Sociologia da Família, com o tema sobre parentalidade e, para além disso, é especialista na intervenção com crianças, intervenção social com crianças e jovens. Acho que disse bem. Doutora Margarida, vamos começar mesmo por aí. Acha que a noção de cidadania emerge da evolução social, quer ao nível do conceito, quer ao nível do próprio comportamento? Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite à TV Lisboa. É uma honra estar aqui, em particular neste programa, que não temos o Jorge Rio Cardoso connosco, mas agradeço-lhe o convite, assim como à Carla. Efetivamente, não há um conceito de cidadania, portanto, há várias definições de cidadania que vão se rebuscar à antiga Roma, mas penso que se nós olharmos para as várias definições, nós conseguimos encontrar alguns pontos em comum. Esses pontos em comum têm a ver com a questão dos valores e das práticas. Efetivamente, cidadania refletem valores e refletem práticas. Sendo que desses valores é fundamental o seu reconhecimento e também o seu exercício. E a ser assim, significa que cidadania implica reconhecer direitos e exercer também deveres, não é? Portanto, há esta dupla faceta. Devendo considerar-se isto quer na perspectiva individual, portanto, em que o próprio indivíduo tem que reconhecer os seus e os direitos dos outros, exercer os seus deveres e reconhecer também os dos outros, de onde toda a mudança social que temos vindo a assistir nas últimas décadas, e em particular, para não irmos mais para trás, no século XX, são mudanças profundas do ponto de vista da estrutura social, que alteraram quer a perspectiva dos indivíduos, quer também a perspectiva do Estado e da sociedade em geral acerca da cidadania e como deve ser esse exercício e também do reconhecimento de uma série de direitos. E ao nível da criança começa logo aí também a mudança da criança na sociedade, não é? Ao nível da criança as mudanças foram muito substanciais, foram muito profundas. E foi um processo que se iniciou no final do século XVI, mas de facto a grande acentuação na mudança no que diz respeito ao reconhecimento da criança, na forma como hoje a entendemos, dá-se ao longo de todo o século XX, quer por parte do Estado, quer por parte dos sistemas em que as crianças estão integradas. Portanto, nós temos as grandes mudanças que se operaram do ponto de vista social no que diz respeito à criança e que vão ter depois efetivamente impactos ao nível da cidadania. Temos, quer no plano jurídico, portanto, com o culminar na aprovação da Convenção dos Direitos das Crianças, ratificado também por Portugal, que foi um contributo fundamental para o reconhecimento efetivo da importância das crianças, e a que eu destacaria, face ao tema que estamos a abordar, que é a cidadania, a questão da participação, isto é, na Convenção dos Direitos das Crianças, uma das dimensões fundamentais foram os direitos relativos à participação da criança e, portanto, já se vê que efetivamente houve uma mudança profunda nesta área. Uma outra área teve a ver com as próprias relações entre o Estado e a família e com um emergente interesse por parte das famílias em relação às crianças. Portanto, durante a Idade Média, as famílias olhavam para a criança como um pequeno adulto. Basta olhar-se para pinturas da época em que se vê crianças com fatos equiparáveis aos dos adultos. Ora, a criança vai ganhar uma grande especificidade ao longo de todo o século XX e vai se tornar, como hoje é, o centro da família. Portanto, quando hoje fazemos inquéritos, eu fiz essa pergunta no meu trabalho, aos pais sobre qual é a área de vida mais importante para eles, claramente que os filhos emergem como a área central das suas vidas. Portanto, nunca a criança foi tão importante para a família como é atualmente. Por outro lado, o desenvolvimento ao nível das ciências vai ter também um impacto muito importante, não só porque nos ajuda a conhecer efetivamente todas as etapas, os percursos, as capacidades, as competências até para exercer essa cidadania,
com certeza tem importância ser feito. Eu estava aqui a pensar porque, por exemplo, ao nível da participação, quando se discutiu a Convenção dos Direitos das Crianças, surgiram dois grupos. Um grupo mais protecionista, portanto, mais sensível às questões da proteção da criança e das necessidades face àquilo que eles consideram uma fase vulnerável de vida, que foi um fator, talvez, dos primeiros de sensibilização das sociedades. Mas havia um outro grupo, os chamados Kid Libers, que vieram defender que as crianças já têm capacidades de decisão e que devemos, desde muito cedo, deixar que as crianças participem das tomadas de decisão, porque, de outra forma, elas não terão a possibilidade de treinar essa competência. Os protecionistas, pelo contrário, têm uma visão de que mais paternalista, portanto, no sentido que a criança ainda não terá essas competências e que é preciso que os adultos assumam essas decisões e que mais tarde as crianças irão compreender que os adultos tomaram as melhores decisões em seu benefício. Portanto, todas estas mudanças, não só em separado como em interligação, vieram efetivamente colocar uma nova ênfase no que diz respeito às crianças, mas também às outras relações sociais, nomeadamente o reconhecimento que o Estado, por exemplo, se deve sobrepor em determinadas situações à família. Portanto, a família, que foi sempre um domínio do privado, não é? Portanto, as situações eram resolvidas internamente no sistema. E começa, face a essa necessidade de proteção das crianças, a emergir a ideia de que, em determinadas circunstâncias, o Estado pode interferir e imiscuir-se neste privado. E, portanto, há uma simbiose quase. Uma entrada do público dentro do privado. E, portanto, por exemplo, em situações de abuso sexual, em situações de maus-tratos infantis, o Estado pode sobrepor-se e intervir, agindo sempre naquilo que é designado como o superior interesse da criança e, portanto, que não é mais do que um valor de cidadão de nós todos, inclusivamente com até antes de nascer, não é? Com as novas leis, que apesar do aborto ser atualmente permitido até 10 semanas, mas a partir daí, a própria noção de vida é prévio a... Nós temos atualmente conhecimentos ao nível da vida intrauterina que não podem deixar de nos fazer pensar sobre as coisas, por exemplo, a possibilidade de um feto entrar em depressão, portanto, em vida uterina entrar em depressão e não se alimentar, por exemplo, que nos remete para essa questão. Mas dizia eu, efetivamente, o Estado assume essa função, assume-se que o interesse da criança é superior ao interesse dos pais e, por exemplo, na questão da parentalidade, foi muito interessante a evolução que se deu, porque do poder totalitário dos pais sobre os filhos, hoje falamos de responsabilidade parental. Às vezes é importante, os conceitos são importantes e o facto da lei ter alterado poder paternal para responsabilidade parental não é um acaso, é de facto o significado do termo. Isso prova que a família, enquanto um espaço social significativo para os seus neonatos, não é? É de facto uma fonte de aprendizagem para a cidadania. Portanto, começa logo aí a grande base da aprendizagem. A família é fundamental, não é? As crianças aprendem pelo que dizemos, com certeza, mas aprendem fundamentalmente pelo modelo, não é? As crianças são esponjas que absorvem, observam, as crianças são extremamente observadoras dos comportamentos e, portanto, o modelo familiar, quer de funcionamento interno, quer de comportamentos individuais dos progenitores, pode ter um impacto, pode ter uma importância, ou das figuras parentais, não necessariamente progenitores, pode ter um impacto importante no comportamento da criança. E aí há uma questão que eu gostava de referir, na questão da família, que foi uma modificação muito significativa a este nível, que foi a questão da igualdade entre os cônjuges, não é? Portanto, no caso português, por particular evidência, porque vivemos durante muito tempo com a designação do chamado chefe de família, que era o atributo dado ao pai, e hoje todos os estudos comprovam que há uma visão mais igualitária dos papéis de ambos na família. Pelo menos em termos de representação, em termos daquilo que deve ser considerado como ideal.
Infelizmente, os estudos vão mostrando que, na prática, essa igualdade, no que diz respeito em específico à parentalidade, e penso que posso dizer também às tarefas 100%. domésticas, essa igualdade, esse princípio de igualdade ainda não está totalmente a funcionar. Mas é também curioso, de certa forma, porque... Mas, ao mesmo tempo, isso acaba por remeter para a mãe, a pessoa que passa mais tempo com os filhos, por aí fora, a grande responsabilidade por estas questões da cidadania, enquanto modelo de referência. Efetivamente, a mãe acaba por ser aquela que, na prática, ainda é a principal responsável por tudo o que diz respeito aos filhos. Mas no que concerne especificamente à questão educativa, é uma das áreas que os pais não abdicam. As duas áreas que os pais, quando digo pais, homens, não abdicam, é a questão da tomada de decisão e da educação. Talvez porque nesse aspecto o modelo não mudou tanto. Portanto, os homens sempre, de certa forma, tomavam as decisões. Eram, aliás, até, podemos dizer, o Supremo Tribunal da Justiça, não é? Porque a mãe costumava dizer aos filhos, quando a situação era mais grave, espera quando o pai chegar a casa e resolve. E, portanto, o pai era o último dos decisores. Exato. E talvez por essa razão, e era normalmente nas questões do foro educativo, e talvez por essa razão, essa área em específico é uma área que os pais ainda, não querem abdicar. Nas áreas em que as mulheres se mostram efetivamente mais sobrecarregadas, são sobretudo as mais tradicionalmente atribuídas à mulher, como seja a questão dos cuidados aos filhos. Mas há mudanças e há sinais também de que os pais, ao contrário do que nós possamos esperar, ou pudéssemos imaginar, os pais já se culpabilizam por não terem essa disponibilidade que gostariam de ter para os filhos. Durante muito tempo, os estudos incidiram na preocupação de que as mães se pudessem sentir culpadas. Porquê? Porque eram as mães que tradicionalmente ficavam em casa a cuidar dos filhos enquanto os pais iam trabalhar, e o facto de haver uma crescente integração das mulheres no mercado de trabalho, em que há aí uma especificidade portuguesa, não sei se quer depois ir por aí, o facto das mães se integrarem no mercado de trabalho veio criar a grande preocupação de que, eventualmente, as mães se poderiam sentir culpadas, entre outras consequências. Falou na especificidade portuguesa, o que é que, em concreto? Portugal tem uma especificidade em relação ao resto da Europa, que é nós temos, de facto, taxas de empregabilidade feminina equiparáveis ao norte da Europa, mas depois não temos as respostas do ponto de vista do apoio às crianças equiparáveis ao norte da Europa. Temos equiparáveis aos do sul e, portanto, vivemos um constrangimento duplo, que são as dificuldades de termos as mulheres. Não é só uma questão de número de quantas mães estão no mercado de trabalho, é também o facto de estarem em carreiras contínuas. Portanto, nós não temos a tradição de interromper a carreira para ficar a cuidar das crianças, de estarmos em horários de tempo completo. Portanto, nós não temos, como alguns países têm, a prática do trabalho a part-time. Embora se tenha falado recentemente da eventualidade de uma medida que viesse reforçar essa opção, mas que, no entanto, a mim me suscita algumas interrogações e inquietações, que se calhar não temos aqui espaço para falar. Mas, portanto, nós temos as mães em carreiras contínuas a tempo inteiro, um número significativo, e mais temos, não temos, grande parte das nossas mães, mesmo tendo 3 filhos, não deixa de trabalhar, enquanto que noutros países, frequentemente, quanto mais filhos se tem, mais tende a baixar a taxa de empregabilidade feminina. E, portanto, neste momento temos, de facto, as mães inseridas no mercado de trabalho, mas a sociedade ainda espera, às vezes, que ela assuma, ou se assuma como principal responsável. E acho que as próprias mulheres ainda esperam de si próprias assumir-se como principais responsáveis. Isso cria muitas frustrações e muitos sentimentos de culpa. Mas eu ia dizer que os pais também sentem, talvez pela razão oposta, que é todos os estudos vieram mostrando o importante papel do pai em relação à criança. E atualmente já há o tal ideal, a tal representação de que o pai se envolva igualmente.
O que acontece é que o mercado de trabalho é menos amigo dos pais. Isto é, como sempre se esperou que os pais estivessem muito dedicados à carreira, continuamos a olhar para os pais, como dizia a professora Anália Torres, como homens sem carreira, não é? Melhor, homens sem família. Homens sem família. O que significa que é mais, normalmente, quando um e outro têm que sacrificar alguma coisa, a mulher sacrifica a carreira e o homem sacrifica a família. Até em termos de legislação, apesar de haver a lei que permite que o homem, tanto como a mulher, dê apoio à família, a entidade patronal olha com maus olhos quando vê que é o homem sistematicamente que pede tempo para ir com o filho ao médico, coisa que já não acontece com a mulher, não é? Portanto, até ao nível laboral, o preconceito, digamos assim, do homem para a carreira, a mulher para a família, se nota. E basta ver as condições de trabalho, não é? Quando vamos olhar para os estudos, no meu trabalho sobre parentalidade, o que é que se verificava claramente? Uma clara desproporção em termos de representação dos pais, comparativamente com as mães, em alguns fatores que são claramente indicadores de limitações ao nível da parentalidade, como, por exemplo, ter 2 empregos. Portanto, quando o casal se vê na situação de, e não é tão pouco... das necessidades económicas. Ter que recorrer a um extra em termos financeiros, normalmente é o homem que assume esse ónus arranjando um outro trabalho adicional àquele que já tinha. O trabalho ao fim de semana, os pais estão sobre-representados, o trabalho por turnos, os pais estão sobre-representados, ou seja, uma série de indicadores, trabalhos que implicam viajar, etc. Todos aqueles trabalhos que têm um grande impacto, grande impacto ao nível da parentalidade, os pais estão maioritariamente nesse setor. O que significa que as famílias, apesar de toda esta mudança em termos ideológicos, continuam, em certo sentido, ainda a funcionar segundo alguma representação mais tradicional, mais convencional, ainda que depois isso lhes traga sentimentos de culpa. E os pais têm efetivamente esses sentimentos, porque por um lado têm estes constrangimentos do ponto de vista profissional, têm o setor feminino a dizer que eles... Não ajudam e não participam? Eles ajudam, não são os principais responsáveis, não é? Como sabe, é a grande crítica, é tradicionalmente dizer-se que os pais ajudam, os pais não têm que ajudar, os pais têm que ser pais, claro. Como as mães têm que ser pais, ninguém diz a mãe ajuda. Ajuda o pai, não é? Exato. Portanto, por um lado há este constrangimento profissional, mas por outro lado há uma grande pressão social para que eles de facto se envolvam mais, há desenvolvimentos científicos e os pais que têm acesso a essa informação sabem da importância de estarem presentes, mas é um facto que a sociedade não está ainda a funcionar em modos que lhe permitam ter isso. De onde, no meu estudo, talvez não seja surpreendente ter encontrado muitos pais que dizem sentir-se frustrados, sentirem-se culpados por não terem tanto tempo como gostariam de estar para estar com os filhos. E essa situação é engraçada porque colide com aquele clichê de que a qualidade é que interessa, o tempo em qualidade e não o tempo em quantidade, mas isto prova o contrário, ou seja, a quantidade de tempo que se passa com os filhos são de facto fundamentais para um bom modelo de referência que o pai passa ao filho, não é? Esse foi o fator central que emergiu de todos os problemas, e nós analisamos no nosso projeto desenvolvido no CAP, não é? No ISCSP, de todos os problemas que analisamos sobre a parentalidade, o mais emergente, aquele que se mostrou claramente como predominante, era a questão do stress na conciliação do trabalho com o emprego. Sendo que uma das dimensões que foi analisada foi justamente a pressão de tempo, isto é, sentir que não tem o tempo suficiente para se dedicar ao filho como o filho necessitaria e os pais gostariam. Esse foi o sinal indicador de linha vermelha, é de facto o mais emergente. Um outro sinal claro disso é que quando perguntamos aos pais, nesse estudo englobávamos pais e mães em que os dois trabalhavam, portanto em famílias nucleares, e quando lhes perguntamos se essa era a situação ideal para eles, perante a possibilidade de escolherem entre o pai ir trabalhar e a mãe ficar em casa, os dois trabalharem mas menos tempo, ou continuarem a trabalhar como estão atualmente, ou um deles trabalhar a part-time, normalmente a mãe, como sabe, a resposta foi claríssima. Portanto, nenhum deles, nem os próprios homens, defendem, pais neste caso, defendem que a mulher fique em casa. Maioritariamente todos acham que a mulher deve estar no mercado de trabalho, maioritariamente todos achavam que deviam ter carreiras a tempo inteiro, só que um tempo inteiro mais curto. Exato. Isto é, porque claramente o tempo de trabalho, a extensão da jornada de trabalho
e eu encontrei médias diárias de trabalho elevadíssimas. Eu posso lhe dizer que tinha pais que trabalhavam 12 horas por dia. Pais que têm os tais 2 empregos para poder ter condições financeiras para cuidar dos filhos. Sendo depois aí muito questionável-se que quando o pai vai trabalhar para conseguir ter um nível de vida para os filhos, retirando tempo ao tempo que poderia estar com os filhos, se está ou não penalizar de outra maneira, se está ou não centrado no interesse superior do filho, não é? Portanto, tudo depende da perspectiva e da forma como abordamos a situação. Agora, é um facto que durante muito tempo nós centramos-nos na defesa da qualidade do tempo. A qualidade do tempo é importante, mas tem que haver tempo. Claro. Não é? Não há qualidade sem haver tempo. E, como digo, aquele que foi considerado o principal problema dos pais, identificado por eles próprios, foi a questão do tempo, o pouco tempo que tínhamos disponível. Estas novas medidas relacionadas com a família e com o trabalho, sobretudo com o aumento da jornada laboral, acaba por ser uma medida de regressão a este nível, ou seja, os pais têm menos tempo para estar com os filhos, automaticamente aquela lógica de que a pedagogia, não há melhor pedagogia que o exemplo, não é? Os pais estão cada vez a delegar mais a outras instâncias sociais, nomeadamente à escola, o papel que primariamente seria o dele, não é? Com certeza, no tal modelo tradicional em que a mãe ficava em casa e o pai ia trabalhar, num modelo até mais atrás do tempo das oficinas, os jovens tinham a oportunidade, de facto, de aprender com os pais. Quanto mais aumentamos a jornada de trabalho, porque não é possível estar em simultâneo, exercer as duas, salvo raríssimas exceções, exercer em simultâneo as duas atividades. Portanto, sempre que vamos buscar mais tempo para uma das funções, ou para a esfera do trabalho, retiramos, obviamente, espaço para a família, e retirando espaço de tempo para a família, retiramos espaço de tempo para a parentalidade. Portanto, aumentar a jornada diária de trabalho, com certeza que vai ainda retirar mais tempo de oportunidade de convívio dentro da família, para além de termos de ter em conta que, frequentemente, o horário que é regulado em termos legais não é aquele que depois é exercido em muitos dos casos, sempre com horários sobrepostos. Para além disso, temos depois a perspectiva da própria criança, não é? Porque nós temos atualmente as crianças institucionalizadas, já muitos especialistas acham que excessivamente. Ora, se os pais vão estar ainda menos tempo em casa, significa que teremos que ter mais tempo as crianças. Depois coloca-se a questão do que é que vai acontecer nesse alargamento do horário de trabalho com estas crianças. Portanto, é preciso haver redes de apoio, de suporte à família. Quem é que vai suportar essas redes? Se são as famílias ou se é o Estado? Portanto, é uma dupla penalização para as famílias e é preciso adaptar todo o sistema. No estudo que eu realizei foi muito específico, porque foi no Conselho da Amadora, e verificamos que os avós continuavam a exercer muito esse papel de apoio à família, mas também é sabido que normalmente são as famílias que têm mais necessidade, e há vários estudos a mostrar isso em Portugal, que são as famílias que têm mais necessidade, que têm menos esse tipo de apoio. Portanto, houve uma emergência de um conceito de sociedade de providência, ou seja, se o Estado não providenciasse essas respostas para com as crianças, a sociedade organizar-se, nomeadamente as famílias, mas nós temos que perceber que, efetivamente, os estudos indicam que as famílias mais necessitadas não têm essa rede de suporte informal. Por outro lado, esta visão de que há uma rede tem que ser enquadrada nas mudanças que houve na família. Nós hoje temos menos tios, temos menos primos, não é? Porque face à baixa da taxa de natalidade temos que reduz, exatamente. Se isto é nuclear. Ou se ter menos filhos, há menos irmãos. Claro. E se há menos irmãos, vai haver menos tios, vai haver menos primos e, consecutivamente, essa rede de suporte familiar também se restringe. Por outro lado, nos centros urbanos também assistimos à situação que no passado tínhamos as redes comunitárias muito fortes, não é isso que sucede atualmente nos centros urbanos, em que frequentemente nem os vizinhos se conhecem. Exato. E claramente os estudos mostram que as redes que há de apoio são centradas na família.
em particular pela via feminina. Ora, se estas nossas avós também vão trabalhar até mais tarde, que é outra medida, não é? Portanto, se estão inseridas elas também avós no mercado até mais tarde, as famílias também não podem contar com esta avó. Portanto, temos um conjunto de circunstâncias que acabam por empurrar a criança para instituições, e uma delas é a escola, logo cada vez mais cedo, não é? Como é que vê a escola? Eu sei que há disciplinas até viradas e centradas na cidadania. Como é que a escola pode ser, pode de alguma forma, contrabalançar este desequilíbrio que a família atualmente vive, para que possa dar o suporte às crianças na mudança de comportamentos, porque algumas famílias também não têm elas próprias capacidade, nem em termos de modelos, de dar essa aprendizagem de cidadania às crianças. Como é que acha que a escola pode ser um importante fator de aprendizagem a esse nível? Bem, essa questão é daria um programa só ela per si, mas vou tentar reforçar aqui algumas ideias que me parecem particularmente relevantes. Efetivamente, o sistema educativo mudou muito também nessa área. Só para dar um exemplo, nós temos atualmente representantes dos alunos, não é, no sistema educativo, o que reforça a tal ideia de participação dos jovens e das crianças que já tinha aludido. Há uma disciplina que, em princípio, estrutura as questões da cidadania, a educação para a cidadania, no ensino básico. Essas representações dos alunos em associações de estudantes, etc., por um lado, invocam claramente aspectos de cidadania. Há projetos pedagógicos desenvolvidos pelos professores que apelam a valores defendidos no âmbito da cidadania. Há um maior despertar efetivo dos professores em geral e dos alunos em geral para estas questões da cidadania. Tudo isso é muito positivo, mas depois há imensos constrangimentos do ponto de vista funcional. No que diz respeito especificamente à disciplina, que foi aquilo que referiu de educação para a cidadania, alguns professores referem algumas dificuldades, porque, por exemplo, as temáticas que são abordadas exigiriam dos professores múltiplos saberes e que às vezes não sentem essa preparação e, portanto, discute-se quem é o professor indicado para lecionar a disciplina. Bem, sei que alguns professores estão a conseguir encontrar estratégias até muito pedagógicas para esta situação, que passa por convidar especialistas que vão às escolas no âmbito dessa disciplina falar com os alunos, mas isto para dizer que não está ainda tudo consolidado e que era preciso que os professores também tivessem formação para assim, para essa área. Isso é interessante porque as crianças também aprendem na escola e também ensinam em casa, não é? Também ensinam os pais numa relação de reciprocidade, novos comportamentos de cidadania. Eu lembro-me, por exemplo, da reciclagem, que os miúdos chegam a casa e quase que ensinam os pais a diferenciar É verdade. Efetivamente, nós assistimos cada vez mais, embora estivéssemos tradicionalmente muito centrados na questão dos efeitos do comportamento dos pais em relação aos filhos, é um facto que o comportamento dos filhos também tem incidência no comportamento dos pais. E a nova visão que se tem da criança faz com que, inclusivamente, já haja muitos estudos alguns que põem um enfoque na criança e, portanto, nessa ótica de que a criança também socializa aos pais, não é? E o exemplo que deu é o exemplo mais claro, não é? Filhos que chegam a casa e não aceitam que não haja, por exemplo, um balde de lixo que faça a separação dos lixos, que chamam a atenção dos pais para determinados comportamentos de poluição, o que é um efeito muito interessante. Mas eu estava-lhe a referir, portanto, à questão da educação para a cidadania, no que diz respeito, por exemplo, à participação dos alunos e até dos pais, que foi recente haver representantes dos pais nas turmas. Tudo isso é muito importante do ponto de vista da cidadania, mas acho que ainda há muita coisa para fazer. Aliás, os direitos da criança, no que diz respeito à participação, são exatamente o ponto frágil do ponto de vista da aplicação. Portanto, eles estão consagrados, efetivamente, mas as práticas ainda são muito tenues, as práticas ainda nos deixam muito preocupadas. Por exemplo, a criança tem direito a ser ouvida e às vezes a família esquece de ouvir a criança e a própria escola esquece de ouvir a criança. E inclusive esses representantes dos meninos
frequentemente nos relatam a nós, investigadores, situações que participam de reuniões, mas em que efetivamente não lhes é dado espaço para opinar, para expor as suas ideias, e, portanto, ainda há muito trabalho a desenvolver por essa via, tanto dos representantes dos alunos como dos pais. E chegamos aos 30 minutos, isto aqui foi... Passou a correr. De facto, a construção para a cidadania é um tema muito interessante, que aborda os vários segmentos sociais onde o indivíduo se insere durante a sua vida e, portanto, é um assunto inesgotável. A prova disso é que estes 30 minutos passaram a correr. Talvez uma outra oportunidade a professora Margarida Mesquita nos volte a presentear com mais uma sessão. Muito obrigada, até à próxima.